No dia 26 de julho, celebramos o Dia dos Avós, também conhecido como Dia da Vovó. Essa data foi criada para homenagear Dona Ana e seu Joaquim, os avós de Jesus Cristo. Eles simbolizam a importância das gerações passadas e o amor intergeracional que nos une. Dona Ana e Joaquim representam a sabedoria e a fé transmitidas através dos tempos. Neste dia, lembramos com gratidão o papel vital que nossos avós desempenham em nossas vidas, como guardiões das tradições e fontes de sabedoria. Celebrar esta data é reconhecer a profunda influência espiritual e emocional que eles têm sobre nós, valorizando sua presença e ensinamentos. Vamos agora para as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Ariel, as perguntas de hoje, começando pela 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes. E há entre eles subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos têm, uns sobre os outros, a autoridade relativa à sua superioridade. E a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Agora, a 204A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? Eu disse, irresistível. Na questão 275, temos: o poder e a consideração de que um homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lede os Salmos. Questão 275. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, segundo os seus méritos? Pois bem, o maior na Terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado? Pergunta-se na 276. Aquele que foi grande na Terra e se encontra inferior entre os espíritos, sente humilhação? Quase sempre muito grande, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Na pergunta 277, diz: o soldado que, após a batalha, encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? O título não é nada, a superioridade real é tudo. Questão 278. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Sim e não, quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo, do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade, e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos, os bons, pelo desejo de fazer o bem, os maus, pelo desejo de fazer o mal, pela soma de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Comentário de Kardec: igual a uma grande cidade, onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam, sem se falarem. Pergunta 279. Todos os espíritos têm acesso, reciprocamente, uns junto aos outros? Os bons vão por toda parte e é necessário que assim seja, para que possam exercer a sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não levem a elas o distúrbio das más paixões. Pergunta 280. Qual é a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons procuram combater as más tendências dos outros, a fim de os ajudar a subir, é uma missão. Questão 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é o de impedir, tanto quanto puderem, que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam. Não vedes o mesmo entre vós? Questão 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem, a palavra é material, é o reflexo da faculdade espiritual. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante, é o veículo de transmissão do pensamento, como o ar é para vós o veículo do som.
Uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos, permitindo aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Pergunta 283. Os espíritos podem dissimular reciprocamente os seus pensamentos. Podem esconder-se uns dos outros? Não, para eles, tudo permanece descoberto, principalmente quando são perfeitos. Podem distanciar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Esta não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros, se julgam útil fazê-lo. Pergunta 284. Como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que os odeiam? Constatam a sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. Pergunta 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo o seu amigo? Sim, e assim de geração em geração. Pergunta 285. A. Como se reconhecem no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Vemos a nossa vida passada e a lemos como um livro. Vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos a sua passagem da vida para a morte. 286. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Imediatamente, nem sempre, pois, como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. 287. Como a alma é recebida, na sua volta ao mundo dos espíritos? A do justo, como um irmão bem-amado e longamente esperado, a do mal, como um ser que se despreza. 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros, à vista de outro mau espírito que chega? Os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e como eles privados da felicidade infinita, como acontece na terra a um ladrão entre os seus iguais. 289. Nossos parentes e nossos amigos vêm às vezes ao nosso encontro quando deixamos a terra? Sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como no regresso de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho e a ajudam a se desprender dos liames corporais. É um favor concedido aos bons espíritos, quando os que os amam vêm ao seu encontro, enquanto os que estão manchados ficam no isolamento ou cercados somente de espíritos semelhantes a eles, é uma punição. 290. Os parentes e os amigos reúnem-se sempre após a morte? Isso depende de sua elevação e do caminho que seguem para o seu adiantamento. Se um deles está mais adiantado e marcha mais rápido que o outro, não poderão ficar juntos, poderão ver-se algumas vezes, mas não estarão sempre reunidos, a não ser quando possam marchar ombro a ombro, ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. Para não morrer de angústia, enxaqueca ou depressão. Driblar a taquicardia, tristeza no coração. Adote como postura a atitude do perdão. Evite tomar gole do veneno do rancor, pois não golpeia o algoz. Mas quem alimenta a dor, o rancoroso padece no lugar do agressor.